Opa, e aí, tudo bem? Antes de você me xingar, falar qualquer coisa, ficar bravo comigo aí nos comentários, calma. Eu vou explicar o porquê do título desse vídeo, por que eu acho isso. Eu sou apenas um pequeno youtuber, pequeno streamer com aí 7 inscritos, ou seja, eu sou minúsculo, quase que inexistente na plataforma. Não recebi o jogo, obviamente. Comprei com os meus R$ 400 muito suados, tá? Então o jogo, já vou deixar de cara que o jogo não vale R$ 400 antes de qualquer coisa, a menos que você seja muito, muito, muito fã ou você esteja produzindo conteúdo pra internet. Vou falar um pouco da minha experiência como jogador, como fã de Silent Hill, tá? E aí, se você quiser discordar de mim depois, sinta-se à vontade pra falar aí na área dos comentários o porquê. Mas eu zerei o jogo nessa sexta-feira, hoje é domingo que eu tô gravando, dia 29, na verdade já é segunda, né? Já é a madrugada do dia 29, e eu vou explicar aqui pra vocês o que eu achei do jogo, vou falar um pouco, analisar bem por cima, tá? Não vou fazer aquele review com, nossa, os mínimos detalhes do jogo ali. Eu terminei na sexta-feira, parei, pensei um pouco sobre o final do jogo, dei uma olhada também nos outros finais, eu sei o que vai acontecer, tá? O jogo tem mais de um final, porém, na primeira run você consegue ter um deles, é obrigatório, tá? Então, vou falar aqui pra vocês um pouco da minha experiência com o jogo, o que eu achei, pontos positivos, pontos negativos. Vou deixar aqui a minutagem que vai ter spoiler, tá? Então se você não jogou o jogo, vai jogar ainda. Nesse tempo aqui tem spoiler, que é quando eu vou falar do final, mas vou falar dos outros aspectos do jogo também. Então pode ficar tranquilo, senta aí, me ouve e depois você pode falar o que você quiser. O primeiro aspecto positivo que eu tenho pra falar é a atmosfera e a ambientação de Silent Hill F. É o primeiro Silent Hill que ele não se passa no contexto americano, né? Passa na Ásia. E eu tenho muita saudade disso em jogos, né? Principalmente eu que peguei ali o PlayStation 2, inclusive. Saudades Fatal Frame. É uma das coisas que eu posso dizer, principalmente quando se trata de terror. Terror asiático é uma coisa bem, bem, bem diferente do que a gente tem aqui no ocidente, e é uma coisa que eu acho muito positiva pra franquia. Foi uma das coisas que me deixou mais hypado, e eu gostei muito de ver que os devs tiveram muito carinho, cara. Então, assim, tem vários elementos místicos, tem várias coisas da cultura japonesa, coisas que eu não sei nem dizer aqui porque eu sou um pouco leigo com relação a isso. O vilarejo ali de Ebisugawa é muito legal, tá? Então quando você anda por ali, você realmente vê, você sente que aquele cenário é muito vivo, como eu falei, tem vários detalhes, você se esgueira ali pelos becos, vê aquelas casinhas bem de época, cara, é muito, tudo muito, muito, muito bem feito nos mínimos detalhes, e principalmente no começo do jogo, eu fiquei muito, muito feliz de passar por ali e ver todo esse carinho que os devs tiveram. De verdade, um dos pontos altos do jogo, e é uma das coisas que eu mais tenho a elogiar aqui, é o design e a direção de arte desse jogo, tá? Ficou tudo muito, muito, muito incrível nesse aspecto. E falando um pouco mais sobre a história, né? Você passa, como eu já disse, passa ali no Japão, mais ou menos nos anos 60, a protagonista é a Hinako, que é uma menina ali que tem problema com os pais, o pai é alcoólatra, a mãe é submissa, ela não gosta do pai, né? Obviamente por causa dos conflitos que isso gera, e também não gosta da mãe, porque a mãe abaixa a cabeça ali pro que o pai faz, ela considera isso muito errado. Nas próprias anotações que você tem sobre ela, diz que ela não gosta de receber ordens, que ela faz tudo ao contrário, justamente porque ela tem essa visão muito, muito negativa da família dela. A única pessoa que ela gosta muito da família dela é a irmã dela, que saiu de casa para se casar, e aí tanto quando você vai procurar ela no diário, você não consegue ver o rosto dela, tá? O rosto dela fica escondido, na verdade, pela duração inteira do jogo, a gente nunca consegue ver o rosto dela 100% ali. E ela tá saindo de casa depois de uma briga ali com os pais que estão mandando ela fazer alguma coisa que você também não entende muito na primeira run. Ela discorda, sai e vai encontrar os amigos dela. E aí, nesse momento, você consegue dar uma andadinha ali pela casa dela, que é um pouquinho mais perto das montanhas. E aí você vai descendo até a cidade, vendo todo aquele cenário que eu comentei, que é maravilhoso. Então assim, nos primeiros 5 minutos de jogo ali, você já consegue entender um pouquinho mais sobre a Hinako, sobre a personalidade dela. Quando você pega o diário, ela faz muitas anotações, tá? Que é legal, assim, já pra falar dos personagens. Você vendo os personagens em jogo, cara, nenhum deles tem muito carisma, nenhum deles é muito cativante, tirando a Hinako, né? Que é a personagem principal. Mas quando você pega um livrinho, ela tem um diário ali que ela faz as anotações, você consegue entender um pouco mais dos personagens. E apesar de serem bem poucos, eu sinceramente achei que eles são pouco cativantes, assim. Eu fiquei com vontade de saber um pouco mais, de ter um desenvolvimento maior. E eu sei que Silent Hill tem vários personagens assim que você não entra profundamente na história deles, né? Geralmente eles estão ali pra falar um pouco mais sobre o personagem principal, tem várias teorias e tal, mas assim, cara, esses personagens eles são pouco ou quase nada cativantes, tá? Tirando
um personagem que aparece um pouco mais pra frente lá, que é o Máscara de Raposa, que vocês já devem ter visto no trailer, e a própria Hinako, talvez a irmã dela também. Tirando esse, cara, os amigos dela ali, os três, não são personagens assim que cara, no momento, assim, sendo bem sincero, 90% do jogo eu estava pouco me lixando pra esses personagens, cara. E isso é um dos pontos que eu achei meio negativos, assim. Eu achei que eles iam falar um pouco mais, né, fora as anotações ali da Hinako. Achei que eles iam desenvolver um pouco mais, ou dar um pouquinho mais de contexto pra esses personagens, mas, cara, sinceramente, eu não me importei nem um pouco com os personagens durante a run inteira. O que, sinceramente, é muito triste, sabe? Porque, por exemplo, o Shu, que é o melhor amigo dela ali, o parceiro dela, um amigo de infância, é super importante pra história, mas, assim, cara, você tem uns files ali sobre ele, você tem as anotações da Hinako, mas, assim, sinceramente, o personagem, ele tem o mesmo carisma de um pão, tá ligado? Realmente. It's bread. É isso. Esse é o carisma do Shu, que é um personagem incrivelmente importante, tá? Principalmente quando você joga pela segunda vez, você percebe o quão ele é importante na história. E, cara, o desenvolvimento dele é basicamente file, as anotações, e o cara simplesmente não tem carisma nenhum. Tem as outras duas amigas dela, que também não fazem muita diferença. De uma delas você vai ter raiva, da outra você não vai sentir muita coisa, na verdade. E você entende muito mais ali da visão da Hinako sobre os personagens do que, de fato, alguma coisa que os próprios personagens fazem você sentir sobre eles. Tipo, eu não sei se eu consegui explicar, mas basicamente eu tô falando tudo isso pra dizer que eu não tava nem aí pros personagens principais. Eu só tava pensando na Hinako. O Máscara de Raposa, que é um dos personagens mais cativantes também, é um personagem todo misterioso, e você fica pensando ali. Durante boa parte da história, na verdade, a história o pessoal falou que é muito confusa. Se vocês virem outros reviews, o pessoal fala, nossa, eu zerei o jogo, eu não entendi nada, eu não sei o que. Mas, sinceramente, cara, são metáforas bem óbvias, na verdade. Se você jogar o jogo lendo os files, terminar ali pela primeira vez, pegar aquele final, você vai entender. Você vai entender, tá? A galera tá falando que é muito complexa, que é muito difícil, que é muito não sei o que. É só quem tava procurando mais significado do que realmente tinha. Óbvio, o jogo ele tem várias nuances, tem vários momentos ali que tem mais de um significado, algumas coisas, mas assim, no geral, pra você entender o básico da história, não é difícil, cara. É muito confuso, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas quando você chega no final do jogo, as coisas elas são tão óbvias, mas tão óbvias que elas até... Cara, foi basicamente uma quebra de expectativa. Silent Hill é sobre dilemas, é sobre muito do interior dos personagens, mas assim, ele aborda temas muito sérios, não que esse jogo não aborde, mas cara, eu achei muito, 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 muito fraco com comparação com outros jogos, sabe? Assim, o próprio Otherworld ali, vamos dizer assim, né, que é aquela versão desconfigurada do que seria um local que já existe no mundo real. Aqui é muito diferente, tá? Então aqui você não tem essa versão alternativa, tudo são templos, na verdade, onde você vai ficar ali resolvendo puzzles, vai ter inimigos que vão aparecer pra você, e isso aqui, eu já vou falar dos inimigos, que o design deles também, assim como eu comentei, do próprio mapa, o design dos inimigos está incrível, só que tem um problema com relação aos monstros que me deixou, assim, meio maluco. Que você tem, tipo, acho que são 5 inimigos, 6, 7 no máximo, durante a campanha inteira. Dos inimigos normais, claro, você tem os boss que são um pouquinho diferentes. Inclusive tem um boss mais pra frente que ele, tipo, tem o mesmo design de um desses monstros. E eu entendi que era pra dizer, nossa, esse monstro representa isso, mas, cara, você podia ter feito um design melhor pra um boss, sabe? Tipo, não precisava pegar um inimigo que já existe e colocar ele como um boss. Porque a grande verdade é, você tem alguns inimigos e você tem variações deles. Você não tem vários inimigos. Se você chegou na metade do jogo, você já conheceu todos os inimigos que você vai enfrentar na campanha inteira. A diversidade é muito pouca, sabe? Podia ter uma coisinha a mais, um detalhezinho. Eles só pegam, por exemplo, a boneca, que é o primeiro inimigo que você encontra no jogo. Você vai encontrar ela normal, ela vestida de espantalho, ela com várias flores daquela no corpo, e uma outra versão que tem um rosto, basicamente desenhado. Então, assim, isso eu achei que faltou muito, sabe? Não, de novo, não que Silent Hill tenha sempre uma grande variedade de monstros, mas a gente tá falando de um Silent Hill novo. São 12 anos de Silent Hill até aqui. É um start novo pra franquia. Eu achei que eles podiam caprichar um pouco mais na quantidade de monstros, na variação de inimigos. Eu acho que eles podiam fazer ter um capricho a mais, sabe? Que eles tiveram com a ambientação e tudo mais.
E quando eu falo de muitos monstros, é momentos do jogo em que você tá, tipo, socado de monstros, cercado. E no começo, pra mim, isso fez muito sentido, porque tem algumas partes que você tem que simplesmente fugir. Deu vontade de sair correndo, falei, puta, não vou dar conta dos monstros aqui. E eu já vou aproveitar pra falar do combate desse jogo. O tão polêmico combate do Silent Hill F. Nossa, é praticamente um Souls-like. Não é um Souls-like. Não tem nada a ver com Souls-like. A galera só exagera porque eles tentaram trazer um pouco mais de ação pro jogo. O jogo ele basicamente tem um sistema de upgrade, tá? Onde você vai upar vida, sanidade, que é uma barrinha basicamente onde você consegue focar nos inimigos e dar um contra-ataque, tá? Então isso já é uma coisa legal pra comentar também. O jogo ele tem esse sistema de contra-ataque. Os seus golpes eles são muito pesados, tá? Então assim, a Rina quando ela dá uma porrada, ela fica meia hora parada antes de conseguir fazer alguma coisa. Então, se a sua estamina acabar, o jogo tem esse sistema de estamina, então você dá 2, 3 golpes ali, a boneca fica inútil, tá? Então, se você deu 2 golpes assim, o boneco vai ficar parado e vai tomar o que vier na cara dele até essa estamina recarregar. O foco ele é meio meme, sendo bem sincero pra vocês, foi, como eu falei, tem um sistema de upgrade ali, com oferenda, você vai pegando os itens, vai oferendando ali pra divindade e você consegue juntar pontos e juntamente com o item que você encontra pelo mapa que você tem que explorar, tá? Eu sou muito Zé Lutinho, explorei todo o mapa, fiquei ali, mano, procurando. O jogo ele recompensa você com isso e esse item você utiliza pra upar. Então assim, vamos supor que você tem 5.000 pontos de fé. Não adianta de nada se você não tiver esse itemzinho que é um negocinho de uma ema, é um desenho. E aí com isso você consegue upar, você consegue fazer o upgrade de vida, estamina, vigor, se eu não me engano, e mais alguma coisa lá. As armas também tem um sistema que elas gastam, tá? Então não adianta você querer entrar na porrada com tudo que aparece na sua cara, porque tem inimigos às vezes que eles ficam dando respawn, então se você ficar brigando com eles, você vai ficar sem arma. Inclusive isso aconteceu comigo em um puzzle, que é um dos poucos puzzles ali que eu tive dificuldade pra passar. O que me deixou muito triste com relação ao combate é que ele basicamente não tem física nenhuma. Então você bate num espantalho, por exemplo, com um golpe mais forte que a Hinako dá, e o boneco não sente. Ele basicamente não tá nem aí. Isso é muito ruim, tá? Principalmente tem momentos que o jogo ele te coloca num cenário fechado, com inimigos que batem muito rápido. E na minha cabeça eu falei, não, tudo bem, isso é pra dar medo. Mas cara, não dá medo, só te deixa pé da vida, basicamente. Porque o bicho ele vem te dar 5 facadas e você tem que desviar num espaço minúsculo e não tem o que fazer. Isso quando ele não joga 2 ou 3 inimigos na sua cara e você tá ferrado. E tipo assim, também não tem como você correr. Inclusive rolou comigo em um momento da gameplay que eu fiquei maluco, que eu simplesmente bati no personagem. E quando você bate aliás, no monstro. E quando você bate na parede alguma coisa, o boneco tipo, ele faz... Tipo, você bate e volta. Não pega o hit se você bateu na parede. O monstro, eu simplesmente bati no monstro. O golpe pegou na parede, voltou, ou seja, não dei dano, e o monstro me agarrou pela parede e me deu uma facada. Eu achei aquilo ridículo. Então a física do combate é muito ruim. Mas assim, fora isso você consegue esquivar. Tem um momento, se você esquivar em cima do golpe, você também consegue dar aquela desviada, tá? Então assim, não é uma coisa muito comum de Silent Hill, tá? Essa parada eu achei até bem tosca, porque tem um slow motion ali, tipo, o cara vem dar uma facada, você faz tipo slow motion e desvia. Mas não tem nada a ver com Souls-like. É um combate mais difícil, tá? As armas que você consegue utilizar são armas leves, que são tipo facas, da katana também. Essas armas não têm durabilidade naquele outro mundo, tá? Então assim, os monstros, principalmente no início, eles renascem várias vezes, então a arma não tem durabilidade. Mas quando você tá no mundo normal, a arma tem durabilidade. Se você acabar com a durabilidade dela, ela simplesmente some. Você tem alguns kits que você pode achar ali pra emendar ela, mas de fato é muito, muito raro, tá? Então assim, dificilmente você vai ficar com uma arma ali que você gosta muito. Até porque se você ficar segurando, às vezes você vai gastar as outras duas, vai ficar sem arma. Então isso é um fator que eu achei um pouco chato, na verdade, tá? Principalmente com a quantidade de inimigo que o jogo joga na tua cara, às vezes. Então achei um pouco desnecessário, mas tudo bem, tem gente que gosta. Não vou julgar essa parte em específica do combate. E uma coisa que é legal falar, que eu também, um detalhezinho que me deixou um pouco pé da vida, é que um jogo de R$400, se você tiver, por exemplo, com o martelo na mão, quando entrar na cutscene, a Hinako vai estar com um cano. Por quê? Simplesmente o jogo não vai renderizar a porra de um cano que você tá na mão. Aliás, a porra de um cano não, a porra de qualquer outra arma que você tiver na mão. Sempre vai ser um cano. Eu achei isso
bizarro pra um jogo de R$ 400, tá? Então assim, início de game é você conhecendo o mapa, você matando alguns inimigos, você indo para outro mundo, começa de fato a história, você começa a não entender nada ali, ficar pensando, teorizando 30 coisas para no final ser uma coisa muito simples. E sinceramente, o começo, falando especificamente do começo desse jogo, é muito agradável. Chegou um momento que eu comecei a falar, tá, eu não estou me sentindo tanto jogando um Silent Hill. Até porque assim, os puzzles, vou falar pra vocês, que eu me lembre, talvez seja só porque eu era criança ou qualquer outra coisa, mas os puzzles do Silent Hill sempre foram um pouquinho desafiadores. Esse aqui, e eu joguei no modo difícil, que seria, tipo, teoricamente o normal, talvez não sei, talvez eu esteja errado, talvez eu tivesse que colocar o Perdido na Névoa e tal, mas eu coloquei no modo difícil, que seria o normal, né? Eu acho isso bem confuso, na verdade, também. Eles têm um narrativa, o difícil, que é o normal, tá, mas enfim. E os puzzles são muito simples, cara. Tinha momentos que eu chegava, resolvi o puzzle sem ler nada e foda-se. Sinceramente, foda-se. Eu fiquei preso, acho que... Preso eu fiquei em um puzzle mesmo. E o outro que eu demorei um pouco mais foi porque eu simplesmente não li o que eu tinha que fazer. Eu saí tentando resolver. Acho que os puzzles, assim, talvez na dificuldade de Perdido na Névoa fiquem melhores. Mas a princípio eu achei eles muito básicos, tá? Nada que você vai ficar ali, nossa, eu vou perder horas aqui. Não. Tirando o puzzle dos espantalhos, que sinceramente foi um dos negócios que eu achei mais nada a ver ali. É um puzzle legal? É um puzzle legal. Só que ele tem umas inscrições meio... Tá ligado? As dicas dele são meio ruins, então... Ou talvez só eu seja burro também, isso é uma possibilidade. Mas no geral, todos os outros puzzles são muito, 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 muito fáceis. E eu não quero que vocês me entendam mal. Tudo que eu falei até aqui, apesar das ressalvas, apesar do porém tem isso, porém tem aquilo, apesar de parecer que eu tô falando muito negativamente, faz o jogo ser um jogo incrível, cara. Até esse momento, eu olho pra esse jogo e falo, tá, esse é um jogo muito, muito, muito bom. Porque tem uma ressalva ou outra, são detalhes, coisas chatinhas ali, mas assim, o jogo até então é muito bom. Diria que ele é um nível de AAA? Não sei se ele seria tipo um AAA incrível, não sei o que, mas ele é de fato um jogo muito bom. E aí, como eu tava falando ali no meio do jogo, quando eu tava começando a ter essa sensação de puta, não me sinto muito jogando um Silent Hill, você se depara com a parte da escola, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, afinal de contas eu não quero dar spoilers, mas é assim, simplesmente pra mim foi o melhor momento do jogo. Simplesmente o melhor momento do jogo, simplesmente o momento mais Silent Hill do jogo. É um momento onde você chega numa escola, você tem que resolver uns puzzles, tem backtracking, você tem que achar itens, clássico de Silent Hill, que é puzzle em cima de puzzle, você resolve um puzzle pra poder resolver outro puzzle. É simplesmente maravilhosa essa parte. Tem muito do terror também, tem alguns bonecos ali, né, também espantalhos que eles ficam aparecendo do nada ali, você não sabe qual deles que vai fazer alguma coisa, qual deles que tipo, tá ali só pra tá. Conforme você vai avançando no gameplay naquela parte, aparece algumas coisas que de fato dão susto, de fato dão medo. Então assim, cara, essa parte, eu falei, nossa, o jogo só vai fazer, daqui pra cima vai ser assim, ó. Tipo, o jogo ele tava assim, ó. Assim, assim, assim. Ele vai fazer isso aqui. E, infelizmente, a gente não teve mais partes que nem a escola. E aí entra na parte que eu acho que é a maior crítica pra mim, pelo menos, desse jogo, cara. Por que que eu digo que ele é um ótimo jogo, mas ele não é um bom Silent Hill? Eu senti 90% do jogo, tirando essas pequenas partes como a escola ou como o comecinho do jogo mesmo, que eu estava jogando um jogo de terror. Não, um jogo de terror não, um jogo de ação japonês com alguns pequenos elementos de terror. E não um jogo de terror com ação. O jogo tem muita ação. Ele tem muita ação. Tem momentos ali no final do jogo que literalmente você tem hordas de inimigos que elas ficam ali. O mapa ele fecha, ele coloca numa arena e ele fica spawnando inimigo e você tem que brigar com o inimigo. E cara, isso é tipo bizarro. Eu me senti jogando um Rank and Slash várias vezes, tá? Nessas partes. Principalmente no outro mundo, tem uma parte ali onde você desbloqueia um poder, basicamente, assim, que seria tipo um Devil Trigger. É bizarro. Tipo assim, por um Silent Hill, isso é bizarro, cara. Por um jogo de terror onde você devia ter medo, eles colocaram tanta, mas tanta, tanta ação no jogo que, cara, não era um jogo de terror. Era um jogo de ação. Aliás, é um jogo de ação. Em muitas partes. E isso é muito triste, porque o jogo ele tinha muito potencial, principalmente como eu falei desse começo, quando você chega na parte da escola, o jogo ele parece que ele vai ser incrível no quesito terror, e do nada ele faz, tipo, foda-se, tipo assim, ele vai pro caralho, ação, 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 taca monstro aí, apresenta duas variações de monstro e porrada no monstro, e, cara, é isso. Sinceramente, no final do jogo tem momentos ali que eu tava cansado.
O combate do jogo, ele conseguiu me cansar. Tinha momentos que eu tava tipo assim, cara, eu quero puzzle, eu quero terror psicológico, eu quero conversa, eu quero diálogo, eu quero files que me falem mais coisas. E só tinha monstros, cara. Tinha momentos que eu estava genuinamente cansado de brigar contra monstro. Eu me senti na porra de um jogo de rank and slash, cara. De verdade. Com parede invisível e poderzinho. Eu achei isso nada a ver. E tudo bem, eu não sou dev, não sou eu que faço o Silent Hill. Mas dizer que isso tem a ver com Silent Hill é um pouco bizarro pra mim. Dizer que essas partes elas são terror é completamente fora da caixinha pra mim. E de novo, eu entendi que eles quiseram colocar uma pegada de ação, porque de fato você tem que se modernizar. Foi um jogo que ele veio com uma proposta um pouco diferente, mas cara, teve tanto, mas tanta ação, aliás, que eu não senti terror, eu não senti medo. E como um jogo, tipo assim, se você tira o nome Silent Hill, ele é um jogo nota 8. É um jogo nota 8,5, 9. Se você coloca Silent Hill e você coloca em comparação com os outros jogos, cara, pra mim ele desce muito ali pra um 7, 6,5, sabe? Porque é muita ação, pouco terror, muita ação. E eu sou um cara que particularmente sente muito medo nesse tipo de mídia. Eu simplesmente não senti medo nenhum. E pra mim, esse é o pior aspecto do jogo. E é nesse momento onde eu digo que Silent Hill F é um ótimo jogo, mas um péssimo Silent Hill. Porque ele tem tanta ação, mas tanta ação, que sufoca toda aquela essência de terror, de psicológico, de olhar pra dentro dos personagens que Silent Hill tem muito. Ele tem sim as metáforas, tem a névoa, tem toda essa questão. Mas cara, é só isso que ele tem de Silent Hill, sabe? O plot dele é um plot muito leve, na verdade, pra Silent Hill. O primeiro final que você pega, e eu vou começar aqui agora a falar do final, tá? Então assim, spoilers a partir de agora, você está avisado, fecha o vídeo, sai, porque basicamente eu vou falar sobre spoiler agora, sobre o final, e é isso. Então assim, no primeiro final que você pega, que é o final ali que você joga na primeira run, que você descobre que toda aquela questão era a Hinako, sobre ela se casar ou não, sobre ela ser submissa ou não, é um tema muito importante, principalmente naquela época, né, anos 60 no Japão, mas assim, é muito simples, aquele final é o melhor ainda o que você pega na primeira run. Tipo, é o com mais carinha de Silent Hill. Porque nos outros, você tem aquelas boss fights que, sinceramente, pra mim são toscas. Tipo, cara, você olha pra aquela porra e você fala, caralho, Elden Ring. O primeiro boss que você derrota no padrão normal, eu me senti jogando contra a ama de leite de Mergo do Bloodborne. Se você jogou Bloodborne, você é literalmente muito parecida à arena, à batalha. Tipo assim, cara, eu simplesmente me senti jogando a porra de um Sekiro, de um Dark Souls. Não porque era difícil ou por causa do combate, mas sim simplesmente por causa da ambientação, do design, da luta. Então, assim, é um plot muito simples. É uma coisa muito... Tipo assim, o pessoal colocou como muito complexo, como várias questões, como várias não sei o quê. E é muito simples. É tudo a ver sobre casamento, sobre como a Hinako se projeta na mãe dela, como ela fala, eu não quero ser a minha mãe, eu não quero ser uma mulher submissa. O plot da irmã dela também, que teoricamente também entra como, entre aspas, uma vilã, porque ela fez isso também. Cara, tudo isso tem a questão psicológica da Hinako, tem a questão dos remédios, não sei o que mais. Mas ainda assim, tudo isso é tão simples. É uma história que ela, tipo assim... O que me irrita nessa história é que ela tinha tanto potencial pra ser tão mais, pra tocar em assuntos muito mais importantes. De novo, não que isso não seja, dado o contexto, dado tudo isso. Mas, cara, podia ser muito mais. Podia ser muito mais. Podia ter isso e muito mais. E não teve. Sinceramente, foi muito simples. Os outros finais também são muito simples. É basicamente sobre a Hinako lutando essa parte dela também, que é a parte infantil dela, de querer, tipo, continuar negar toda essa questão, junto com uma parte que, vai ser submissa, e tem o final que ela se entende, que teoricamente é o final verdadeiro, que é um final muito legal, inclusive, de novo, pra um jogo separado, é muito bom. Só que, cara, como Silent Hill, eu achei muito, tipo assim, de novo, não que não tenha aspectos de Silent Hill, mas eu achei pouco. Silent Hill sempre consegue entregar mais. E, de novo, o jogo não é ruim, o jogo é muito bom. Mas como um Silent Hill, eu não acho que ele seja um dos melhores, eu acho que ele seja um Silent Hill bem abaixo da média, na verdade. Então, é isso, por isso que eu acho que Silent Hill F é um ótimo jogo, mas um péssimo Silent Hill. Pra mim, ele é muito mais um jogo de ação japonês com elementos de terror do que, de fato, um Silent Hill como a gente conhece. E sim, é diferente, eu espero que
o jogo conquiste, na verdade, um público. Eu espero que ele vá muito bem, porque o que eu mais quero é que venha mais Silent Hill. Mas R$ 400 por um jogo desse, não valeu o hype, não valeu o dinheiro. E, sinceramente, mais uma vez, é um jogo muito bom, mas não é um bom Silent Hill. E outra coisa, depois de tudo isso que aconteceu, eu só pensei, cara, tá, e no que isso afeta o Vasco? Eu fiquei esperando muito tempo o link entre Silent Hill clássico e a própria Silent Hill F, e não teve. Simplesmente não tem um link assim. Pelo menos nas primeiras vezes. Eu posso jogar de novo, posso procurar, mas assim, sinceramente a impressão é que não tem, que eles não tiveram essa questão de pegar e ligar as coisas, né? Tem até uma parte que ele fala sobre um ritual, que você vai pra esse mundo, que você fica meio perdido ali, que é o que acontece com a Hinako, né? No segundo save ali, quando você joga, na segunda run. Mas tirando isso, cara, eu não vi nenhuma ligação muito forte assim com Silent Hill no Ocidente. Eu não sei se eles vão começar a fazer jogos só agora no Oriente ou se eles vão voltar pro Ocidente, mas sinceramente eu espero que o jogo vá bem. E você que me ouviu até aqui, por favor, coloca nos comentários o que você acha, pode escrever. Às vezes eu tô falando bosta, às vezes eu não sei nada de Silent Hill, mas aí pode deixar sua opinião nos comentários. É o meu primeiro vídeo, eu sei que não tá perfeito, mas muito obrigado por me ouvir até aqui. Se puder deixar um like, se inscrever ou fazer qualquer coisa do gênero, eu vou ficar muito agradecido, na verdade. E pode discordar de mim nos comentários, fala a sua opinião, vamos debater. Eu prometo que eu vou responder todo mundo, afinal de contas não devem ter muitos comentários nesse vídeo. Mas, muito obrigado por ficar até aqui e tchau, tchau.